Hoje praticamente é o meu aniversário e hoje eu vou trazer uma coisa diferente aqui, tá? Que eu vou estar compartilhando um pouco então da minha experiência como desenhista, principalmente da minha vida como desenhista, tá? E destacar que sim, que a vida do desenhista é cheia de segredos. Então, para ajudar você que está começando, tá? E está compartilhando experiência com você que já tem bastante experiência, eu trago esse vídeo diferente hoje. E é claro que antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Para você que quer aprender a desenhar, tem o link na descrição, clica aí e começa já. Então, o que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá? No aniversário de todo mundo, geralmente a gente ganha presente. E o que acontece? Uma coisa que a gente não se toca é que durante a vida a gente recebe muitos presentes, tá? E às vezes não é nem material, tá? Muita coisa vem de experiência que as pessoas compartilham, de livros que você lê e de uma série de contatos que a gente vai tendo durante a vida. Uma coisa que eu gostaria de destacar hoje, por exemplo, é quando começa, sei lá, na escola, né? Quando você começa a experimentar técnicas, né? Coisas relacionadas a desenho que são muito interessantes e acrescentam muito para a nossa vida, tá? Por exemplo, na escola você tem contato com tinta, né? Tinta guache, lápis, papel, tá? E todo esse contato que você vai tendo aí, ó, você vai experimentando e querendo ou não, você aprende muita coisa nesse contato, tá? E você vai conhecendo técnicas e vai testando, né? Aos poucos mesmo você começa, por exemplo, a mostrar inclinação para algumas coisas. Então você começa a gostar, por exemplo, de desenho animado, né? Às vezes uma coisa puxa a outra, sei lá, às vezes você está fazendo um desenho que às vezes a professora te passou, tá? Então você começa a conhecer algo diferente que te desperta um certo interesse. Então a partir dali você vai manifestando assim um certo interesse por algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes você pegou lá uma cartilha, às vezes você pegou uma história em quadrinhos de alguma coisa interessante, né, de algum personagem específico, e você começa a demonstrar interesse e vai seguindo aquela linha. E o curioso é que, à medida que vai passando o tempo, você vai ganhando cada vez mais amarras desses personagens, né? Pode ser histórias em quadrinhos, você começa às vezes a ter contato em casa com os games, tá? Então você começa a manifestar uma série de inclinações, uma série de gostos. Nesse sentido é bem interessante, porque começa a definir mais ou menos o gosto de cada um e você vai vendo, por exemplo, que alguns têm habilidade para alguma coisa e outros têm habilidade para outras. Então você vai percebendo que cada um vai tomando um ritmo, né? Então para você que está se conhecendo é bem interessante, tá? Inclusive, né, na escola você já vai vendo, se você tem muita habilidade com desenho, você começa, por exemplo, a, sei lá, receber pedidos do pessoal, né? Ah, faz o desenho para mim, ou então me ajuda no trabalho de escola. Quando tá tendo aquele trabalho que envolve desenho, o pessoal grita o teu nome, fala, ó, vou chamar o fulano de tal porque ele tem habilidade aí com desenho. Ou às vezes nem explica não, o pessoal já logo sabe, só de falar que vai fazer um tipo de trabalho que envolve desenho, o pessoal já olha para você, você dá aquela olhada, né? E é interessante porque depois, né, você vai entrando na adolescência e você começa a ter necessidade de ser aceito. Pode ser num grupo, pode ser numa tribo, igual o pessoal fala. O interessante é que às vezes você acaba fazendo tipo, né? É ruim, mas é importante para a sua experiência, para você ir conhecendo um pouco de cada coisa. Aí o que acontece? Se você é desenhista, você acaba sendo útil para aquele grupo, né? Sei lá, imagina que o pessoal gosta de games, aí você mexe com desenho, o pessoal começa a pedir desenho de um personagem, ou então o pessoal pode te pedir para fazer algum tipo de trabalho, quem mexe com RPG, e por aí você vai tentando ser aceito. Mas você está se conhecendo ainda, você não sabe bem o que você quer da vida e tal. E o que acontece? Quando você vai entrando na época aí de adulto, você começa a ter necessidade de fazer escolhas, tá? É claro que na época da adolescência você faz escolhas, mas na época de adulto, né, na transição da escola para a faculdade, ou então para o trabalho, você começa a ser obrigado a fazer escolhas. Então, nesse sentido, assim, é bem interessante porque você vai se conhecendo, né? E nesse tempo aí, você vai tendo contato com livros, você vai tendo contato com pessoas e elas vão te bombardeando de informações. Algumas você começa a ter até critério de fonte e acaba até cortando, né? Seja de livros, seja de pessoas, e aí que você vai tendo grandes surpresas, tá? No ofício desenhista, por exemplo, existe muita questão da crença limitante, que é uma coisa que está instalada na cabeça das pessoas, tá? Instalam porque elas não estão conscientes. E o que acontece? Muita coisa você acaba puxando para si como verdade e às vezes não é. Vou dar um exemplo bem claro de crença limitante. Às vezes seu pai, a sua mãe, os seus amigos, o seu entorno, eles são muito preconceituosos quanto a alguns assuntos. E toda vez, por exemplo, que isso é te bombardeado, você acaba se contaminando dessas informações, tá?
e acaba fazendo mal para você. Por exemplo, imagina que você cresce com aquela opinião de que todo rico não presta. O que vai acontecer? À medida que for passando o tempo, às vezes você até perde a oportunidade, porque toda vez que você vê uma pessoa rica ali, você acaba não tendo contato com ela, porque você acha que ela não presta mesmo. E como a gente não está consciente o tempo todo, essas opiniões elas nos contaminam e nos prejudicam, elas cortam muitas oportunidades. Se você não está consciente, você começa a se entregar às circunstâncias, tá? Quando eu falo consciente, não estou falando que é uma consciência plena, não. É você ter consciência de pontos específicos da vida para quando acontecer uma situação, de você estar esperto e estar ficando ligado nela para poder saber, né, o que fazer e quando não cair em certas circunstâncias. Então tudo isso daí você tem que ficar ligado e considerar. Tá? Outra coisa que é bom destacar é que à medida que vai passando o tempo, né, você vai lapidando, né, você vai cortando algumas crenças. Se você não desperta a consciência, muita coisa talvez você vai até morrer com aquela crença, né? Porque você está condicionado. Então, uma das coisas que eu trago para você como segredo é você justamente ficar mapeando as crenças. Tem coisa que instala em você, não é porque você tem aquela opinião. Às vezes você absorveu aquela opinião ou de um grupo, ou de um livro, ou da escola, ou às vezes da TV, ou de um filme, etc. É importante, principalmente, que você faça reflexões, tá, sobre diferentes pontos da vida. Por exemplo, em desenho, o pessoal acha que, então se eu não tenho dom, não vou aprender. Isso aí é uma crença também que acaba atrapalhando. Eu não acredito que o dom não exista. Mas, por exemplo, se a pessoa não pratica pouco, é claro que ela não vai aprender mesmo, pô. Ela não desenvolve ali, tá? Você viu, por exemplo, uma pessoa que é um profissional que não estudou por pelo menos, sei lá, uns 4 anos uma profissão e trabalha, por exemplo, advogado. A pessoa precisa estudar direito para poder ser um advogado no futuro. Desenho é a mesma coisa. O pessoal pensa que a gente, sei lá, nasceu já pronto. Não. Quantos anos que eu dedico ao desenho? No início mesmo eu era um copista. Eu passei a desenhar meus próprios personagens porque eu aprendi os fundamentos, tive contato com o desenho, tive contato com pessoas boas e são coisas que eu considero como um presente. E aí entra mais um detalhe muito importante para você que quer ser um desenhista e que é um grande segredo, é você ter estratégia. É importante que você tenha bem claro pontos positivos e negativos, tá? Para você ir mapeando aí, tá? E saber utilizar essas forças para você alcançar os seus objetivos. Inclusive, depois que passa um tempo, você vai vendo que aquilo que era um objetivo, talvez não era o mais certo para você. Você começa aí a aprender a separar o que de fato é válido para você e o que não é. Por quê? Nessa trilha como desenhista, você vai perceber que nem tudo é para você. Às vezes a tua natureza, o teu perfil é mais para você ser um tipo de desenhista, né? Porque a profissão desenhista ela envolve mais de 30 áreas ligadas ao desenho. Você vai percebendo que para certas linhas você tem mais chance e para outras não. Inclusive, desde a infância, né, você vai tendo contato com o desenho, o próprio retorno que você vai tendo da vida vai te dizendo qual é a tua linha, onde que você tem que trabalhar. Se você, por exemplo, tem mais um perfil de desenhista, mais gosto pelo desenho e mais potencial para o desenho, o pessoal vai te encomendar desenho, o pessoal vai chegar para você e vai querer que você faça desenhos, né? Então a demanda é alta, você gosta e é uma coisa que você faz bem. Então nesse sentido demonstra, ou às vezes que você vai poder ganhar dinheiro com aquilo, ou ainda que você vai ser muito útil num projeto social. Às vezes não é nem questão de ganhar dinheiro, mas demonstrar, por exemplo, que você tem vocação para o desenho. Outro segredo que eu queria passar para você com relação a essa questão da estratégia é que você preste bastante atenção nos conselhos, que isso faz muita importância na estratégia. Tá? Então, por exemplo, quando você vê uma estratégia aí relacionada à administração, relacionada à publicidade, relacionada a marketing, entre outras coisas, é bom você observar que aquilo ainda é uma informação. Só passa a ser válida mesmo quando você internaliza esses valores. Então, por exemplo, a gente fala de planejamento. Quando está no livro ali, em princípio é uma teoria, mas quando você internaliza, aí sim começa a ser de fato algo que você conquistou. Porque independente de você existir ou não, de você fazer ou não, é um modelo que já existe, planejamento é um arquétipo, mas vai fazer sentido para você quando você de fato conseguir colocar dentro e colocar em prática. Tá? Então tudo isso daí você tem que considerar que é muito importante no seu ofício como desenhista e no seu sucesso. E o que é bom destacar? Todo mundo pode ser um desenhista, tá? Vai depender muito da prioridade de cada um. Às vezes se você não gosta muito, se você não tem muita paciência, você não vai ser mesmo porque já está relacionado com a sua natureza. Todo mundo praticamente, ainda que tenha qualidade no desenho ou não, com o passar do tempo que você vai ver
se vai fazer sentido para você ou não, porque o tempo ele revela muitas coisas, tá? Mas é importante, principalmente, que você goste, tá? E quando você faça aquilo, você se sinta bem, que aquilo seja útil para as pessoas e vai mostrar para você que você é bom naquilo, tá? E destacar também, o ofício desenhista sempre vai gerar crítica por parte de outras pessoas que têm uma mentalidade diferente. Por quê? São cabeças diferentes. Então, quando alguém te criticar, é importante que você tenha claro quem você é, o que você está pretendendo, por quê? Senão as pessoas vão começar a puxar a tua motivação. E você tem que ser como uma flor de lótus, tá? Às vezes ali no barro, né, você vai surgir ali para tentar mostrar para as pessoas, né, que você tem potencial, que você tem visão e que o seu talento você tem chance. Então tudo isso daí você tem que considerar, você tem que provar para as pessoas, não adianta. Existe uma mentalidade que contamina as pessoas, tá? Inclusive crenças, de que você tem que criticar pessoas que estão fazendo as coisas e não está dando certo. Às vezes é uma questão de tempo, tá? Pessoas empreendedoras, por exemplo, elas erram, às vezes falham uma empresa e por aí vai. É importante que você tenha visão, tá? Ainda que não está dando certo, você tem que escutar quem tem de fato conhecimento, tá? E começar a cortar essas influências negativas de pessoas que só querem te botar para baixo. Os famosos espíritos de porco. Então tudo isso daí você tem que considerar, tá ok? Então eu espero que você faça bastante sucesso. Isso é o que eu trago para você, tá? Hoje é o meu dia aí, meu aniversário, mas eu estou tentando trazer um pouco da minha experiência como desenhista para você, para que você seja o desenhista número 1, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.